Por que a direita tem tanto medo do Paulo Freire? O Paulo Freire merece o título de patrão da nossa Oh, educação? Jesus Christ, não. Por quê? Porque o Paulo Freire produziu manuais horripilantes de sabotagem da sala de aula. Sabe aquele seu colega de trabalho, então, seu tio que fica espalhando mentira o dia inteiro no WhatsApp? Essa galera não pode ouvir falar o nome do Paulo Freire, que começa com aquela ideia de que a educação brasileira está fracassada por conta do método Paulo Freire. Então, o Paulo Freire não tem nenhum método. Estava há 30 anos, tem muito formado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que, né? Foi o ídolo da esquerda. Bom, será que isso aí é ignorância ou será que é só mau caratismo mesmo? Você tem que tirar esse método Paulo Freire de lá que não levou o Brasil a progresso nenhum, muito pelo contrário. Viramos aqui, em grande parte, uma fábrica de militantes pelo Brasil. No vídeo de hoje a gente vai tentar entender por que a direita tem tanto medo do Paulo Freire e dessa perspectiva revolucionária da educação. A grande verdade é que essas críticas raramente vêm de quem leu Paulo Freire ou então entendeu a sua proposta. Acho que se o nome agora, tem pedagogia da autonomia, por exemplo. É um manual de destruição da sala de aula. Mas por que tanta resistência? Por que tanto medo assim do Paulo Freire? A gente tem duas possibilidades. Primeiro, a ignorância. No sentido mais filosófico, a ignorância não é só a falta de conhecimento, né? Mas também a recusa de buscar esse conhecimento. E aí a ignorância, nesse caso, é só mais uma barreira que impede o diálogo e a construção de um pensamento crítico. Mas até aí, tudo bem. Se a pessoa não conhece, não quer conhecer, beleza, né? Tudo bem. O problema é quando ela tem já intenções, ela conhece até já um pouquinho do que é Paulo Freire, do que é a pedagogia crítica. Aí é um pouco mais complicado, porque uma coisa é quem não conhece e a outra já é uma distorção intencional de uma ideia para justificar certos ataques políticos, como a gente viu aí durante o governo Bolsonaro, mas não apenas durante o governo Bolsonaro, durante a ditadura militar, durante os anos 90, durante os anos 2000, sempre existiu aí uma parcela da população que fez um discurso aí, falando mal do Paulo Freire e tudo mais. Então, da onde vem tudo isso, né, na O verdade? sistema que ele montou é ruim, as falas dele são super confusas, o resultado é péssimo e ele é muito feio. Então é fácil de bater. No Brasil, né, tem político o tempo inteiro aí tentando banir as obras do Paulo Freire das formações inicial e continuada de professores, de educadores, alegando que elas são perigosas. E aí, no fim, será que não gosto da figura do Paulo Freire, né? Primeiro, para tentar entender, vamos lembrar quem é que foi o Paulo Freire, né? E quem foi esse homem aí que tanto incomoda a direita. Então, quem foi Paulo Freire, né? Paulo Freire nasceu em Pernambuco, em Recife, no ano de 1921. Ele vinha de uma família de classe média baixa, uma família, o pai dele era militar, então ele vinha numa situação onde ele teve certos privilégios, né? Ele pôde frequentar uma escola, e a gente sabe que na época, no Nordeste brasileiro, não era tão simples, não era todo mundo que tinha acesso à educação, ainda hoje é complicado. Então ele teve acesso a essa educação. Tive a experiência física, material do que é para uma criança estudar com fome. E por isso mesmo eu estudei tarde. Aí ele foi se dando conta que a educação não era um privilégio acessível para todo mundo, mas um instrumento de manutenção e reprodução das desigualdades que a gente já observava desde do início da Constituição do Brasil, desde o início da colonização. E aí foi nesse contexto que Paulo Freire foi se formando durante a juventude. Ele foi estudar no Colégio Oswaldo Cruz, onde ele teve contato com professores como Aloysio Pessoa de Araújo, com quem ele aprendeu mais aí sobre o pensamento crítico, a ideia de que a educação poderia ser uma arma não apenas de libertação, mas também uma ferramenta poderosa para a revolução, né? Então foi aí que o Paulo Freire começou a ter o seu pensamento já revolucionário. Mais tarde ele começou a cursar Direito, ele entrou na Faculdade de Direito de Recife, em 1943,
Mas, durante a sua formação, ele acabou se envolvendo mais com a educação e a parte filosófica, né? E aí essas bases ajudaram Freire a desenvolver uma pedagogia que, no final, articulava a educação a uma luta por justiça social, e não apenas aquela pedagogia tradicional que visava apenas instruir, formar, desenvolver as competências para o mercado de trabalho, como a gente vê hoje. E aí, quais são as bases de Paulo Freire? Quais ideias são fundamentais para a gente entender a construção da sua pedagogia crítica? A primeira, na minha opinião, é a ideia de consciência de classe e luta contra as opressões. Paulo Freire, ele compreendeu que a sociedade é dividida em classes com interesses completamente diferentes, com interesses antagônicos. Ele aprendeu que as opressões não são naturais, né, mas sim resultado aí de estruturas econômicas e sociais que beneficiam uma minoria em detrimento de uma maioria. E disso que Paulo Freire leva para a sua pedagogia é a ideia de que a educação não pode ser neutra. Ela deve servir para conscientizar os oprimidos da sua condição de classe e capacitar as pessoas para lutarem, né, por transformações sociais. Ao contrário, a educação ela é política. Outro autor importante para entender a pedagogia de Paulo Freire é Erich Fromm. Para quem acha que Paulo Freire é só revolta e só ódio, não, não. A pedagogia de Paulo Freire também é a pedagogia do amor, né? Então, ele se baseia aí nas ideias de Erich Fromm, que vai trabalhar aí na sua obra O Medo da Liberdade, como muitas pessoas temem aí pela liberdade, porque a liberdade implica numa grande responsabilidade, né? O famoso lá do tio Ben lá, né? Do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E o Erich Fromm também trabalhou aí a importância do amor e da solidariedade na busca por uma sociedade mais justa. E aí, para a educação, Paulo Freire traz a ideia de que a libertação dos oprimidos não é apenas um ato político, né, mas também um ato de amor. Então, Paulo Freire via a educação como um processo amoroso no qual o educador e o educando, o aluno e o professor se relacionam de forma solidária, né, buscando juntos a transformação social. Não é o educador que está lá para salvar o aluno, ou o aluno que tem que se virar sozinho aí, né, como as pedagogias mais tecnicistas aí que estão a serviço da sociedade burguesa querem, né, autonomia, você tem que ser autônomo o tempo inteiro. Não, Paulo Freire acredita que esse processo de transformação social se dá numa relação de diálogo entre o educador, o aluno, a comunidade, o entorno. Então, Paulo Freire acredita que para isso precisa ter muito amor pela humanidade. Outro pensamento importante que ajuda a entender Paulo Freire é o de Antônio Gramsci, né? Gramsci mostra como a dominação ela não se dá apenas pela força, né? Mas também pelo controle das ideias e dos valores que permeiam uma sociedade. Isso é importante porque Paulo Freire acreditava que a educação é um campo de batalha ideológico, assim como a sociedade. Então, nós, enquanto educadores, precisamos aí, né, assumir esse papel de intelectual orgânico, comprometidos com a transformação social e capazes, né, de trabalhar junto com os oprimidos essa desconstrução desses mitos, dessas ideias que tentam aí justificar desesperadamente uma dominação. E Paulo Freire também leu Frantz Fanon, né? Então, o Fanon ele mostra pra gente como que a violência colonial, ela não é apenas física, mas também psicológica e cultural. Então, o Fanon defendia que a libertação dos oprimidos exige aí uma ruptura radical com essas estruturas de dominação. E aí, a partir dessa ideia, Paulo Freire enfatiza a necessidade de uma educação que ajude os oprimidos a superar essa internalização da dominação e reconstruir uma identidade como sujeito livre e autônomo, e não apenas reproduzir esse comportamento, né? Isso é essa dominação cultural e essa dominação psicológica que Fanon fala. Claro que a gente poderia passar horas e horas aqui discutindo sobre todas essas bases, mas esse vídeo é apenas introdutório. E aí, mais tarde, o que acontece? Em 1946, já envolvido com a educação, Paulo Freire chega para trabalhar no SESI. E foi nesse período justamente que ele começou a perceber a necessidade de uma alfabetização que não se limitasse apenas ao domínio da leitura e da escrita, mas que promovesse uma conscientização política dos educandos. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro.
E o que é esse método do Paulo Freire? Na verdade, o método de alfabetização, ele nem é tão revolucionário assim, é bem simples. Ele, através de uma experiência que ficou conhecida como a experiência de Angicos, Paulo Freire coordenou uma equipe de diversos educadores e eles conseguiram alfabetizar aí 300 adultos em um período de 40 horas em uma zona rural. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Vieram ao sertão para ajudar a salvar o Brasil com honestidade. Convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Belota é enfeite na rede de dormir. É uma palavra local típica e foi escolhida como a primeira a ser projetada no escuro para os alunos. Assim como uma parede é feita de tijolos, um ao lado do outro, assim também se escrevem as palavras. Ninguém soletra B-E-B, é só juntar os tijolos, Belota. Então a gente fica sabendo da família do B, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, do L, do T. Juntando um tijolo com outro tijolo surge uma palavra, bala, lata, tatu, bita. Bita ainda não foi inventada, mas é palavra. O método é simples, claro, eficiente. O que ele fazia, basicamente, era usar palavras do cotidiano dos trabalhadores, como tijolo, enxada, para ensinar as pessoas a lerem e a escrever. Então, até aí não tem nada de revolucionário. A questão é que isso conectava a aprendizagem dos alunos com a realidade que eles viviam. Então, isso mostrava ali que a educação ela não podia ser dissociada das condições de vida e das condições daqueles trabalhadores. E a partir desse processo de conscientização, que o oprimido derruba essa cortina de mitos, começa a enxergar o mundo a partir de uma perspectiva crítica e pode lutar por uma transformação. Mas isso aí é um assunto que a gente vai abordar em outro vídeo. A grande questão da pedagogia do Paulo Freire nem é o método de alfabetização em si, no sentido tradicional, mas sim o que vinha junto. E aí o que vem junto é o que incomoda o reacionário. Tava tudo tranquilo, Paulo Freire foi lá, fez a experiência, estava tudo lindo, foi chamado para aplicar isso em grande escala no Brasil, até que um sujeito, então general, chamado Castelo Branco, no dia da cerimônia de encerramento dessa experiência de Angicos, foi lá na frente das câmeras e disse uma seguinte frase, abre aspas, estão engordando cascavéis nesses sertões, fecha aspas. O resto você já imagina, né? Veio o golpe militar, o programa foi extinto, Paulo Freire foi considerado subversivo e acabou sendo preso por 70 dias. Eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura, quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. Depois disso, Paulo Freire conseguiu sair do Brasil, né? Foi se exilar no Chile, e foi justamente durante esse período aí de exílio que Paulo Freire escreveu a Pedagogia do Oprimido, né? A sua mais famosa obra aí, que se tornou referência mundial e tem traduções aí para diversos idiomas. E aí, durante esse período, Paulo Freire trabalhou como consultor da Unesco, ele trabalhou na OMS, rodou o mundo, deu aula em Harvard, e as ideias do Paulo Freire influenciam aí até hoje, né, educadores do mundo todo, especialmente na América Latina, no continente africano, na Ásia. 15 anos de ausência do Brasil exigem de mim um processo de reaprendizagem do Brasil. E o respeito que eu tenho ao povo brasileiro não permite que eu chute. Entendeu? Eu não posso dar aqui nenhum palpite em torno da vida política brasileira ao chegar ao Brasil hoje, por uma questão de respeito mesmo ao povo brasileiro. Eu tenho que reestudar, eu tenho que reaprender
eu tenho que me intimizar de novo com a realidade brasileira. Hoje é um programa muito interessante, nós vamos falar a respeito de educação. Presente aqui conosco o secretário municipal da Educação, professor Paulo Freire. Tenho horror a dar conselhos e não dou nem a meus netos. Se eu tivesse de dar algum conselho a vocês aqui hoje, seria exatamente o seguinte. Primeiro, não deixem morrer em vocês os jovens que vocês estão sendo e os meninos e meninas que vocês foram. Segundo, por isso mesmo, não permitam matar em vocês a curiosidade permanente diante do mundo. E aí a gente responde a pergunta inicial, por que que a direita tem tanto medo de Paulo Freire? Na verdade, Paulo Freire só mostrou pra gente que a educação é um ato de resistência, né? Que a pedagogia, ela pode desafiar as estruturas de poder e ela pode empoderar aí os oprimidos para que eles possam lutar pelos seus direitos e por uma sociedade mais justa. Então, a extrema-direita morre de medo de Paulo Freire porque ele representa uma ameaça a esse sistema que privilegia o burguês. E aí é claro que aquela pessoa que defende o bilionário detesta Paulo Freire, né? Porque além de ser um dos maiores educadores do mundo, mais citados aí em trabalhos acadêmicos, ele também deixa um legado importante que contribui até hoje para o desenvolvimento de uma pedagogia crítica e revolucionária. Eu recebi isso com uma enorme alegria, porque às vezes, ou quase sempre, um homem ou uma mulher que faz alguma coisa durante seu período de vida precisa morrer para 50 anos depois que morreu alguém descobrir o que a pessoa fez. E eu sou um dos intelectuais desse país e do mundo que vem sendo reconhecido ainda vivo. Quer dizer, então é bom, porque depois eu não ia nem saber. Quer dizer, e agora eu sei que me reconhecem. Isso não me faz besta, não me faz um idiotão aí, um sujeito, mas me dá uma enorme alegria. Então, nos próximos vídeos, a gente vai explorar um pouco mais aí essas outras ideias que vêm fazer parte desse leque de ideias revolucionárias para que a gente possa refletir mais um pouco sobre as críticas. Um abraço.